Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, como vocês estão? Aleluia. Estamos passando aqui, meus irmãos, nessa oportunidade, para trazer a vocês uma palavra, aleluia, louvado seja Deus, uma orientação sobre a oração. Vamos falar sobre a oração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, há algum tempo atrás, mas tem muitas pessoas novas aqui, que não ouviram ainda as palavras de orientação, de ensinamento de 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, enfim, às vezes não ouviu nenhum, né? Então, irmãos, Deus tem nos tocado para falar sobre esse assunto, sobre a oração. Como que nós podemos nos comportar diante de Deus na oração? Existem três pilares extremamente necessários para Deus ouvir e responder a oração. Porque ouvir, Deus ouve, porque Deus ouve tudo, mas só que responder não é toda oração que Ele responde. Não é toda oração que Ele manda resposta. A oração, existe três pilares importantes para nós colocar em prática antes de orar ou até mesmo na hora da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tocou para falar sobre isso, porque com certeza aqui alguém, aleluia, está reclamando com Deus, está pedindo para Deus e dizendo que ora, e não acontece nada, ora e Deus não responde, ora e não vem a resposta. E este vídeo aqui, esta live, é para te orientar o porquê que isso acontece muitas das vezes. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique atento, fique até o final do vídeo, porque nós vamos ensinar a você pelo Espírito Santo de Deus, não por mim, porque eu nada sei. Aleluia, foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou, que me orientou. Aleluia, e é assim, desta forma, amém? Então, existem três pilares, irmãos, necessário, extremamente necessário, presta atenção, porque se você não prestar atenção nesta palavra que nós vamos ensinar aqui, você vai ter toda a sua vida espiritual perdida, porque você ainda não se encontrou na presença de Deus, e existem padrões necessários para nós acessar a presença de Deus. Amém? E eu vou citar os três aqui, fique atento, aleluia, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão aprendendo agora, com pessoas que aceitou Jesus há pouco tempo, que não sabe como se comportar. O nosso dever, irmãos, é ensinar, é orientar as pessoas, amém? Louvado seja Deus. Então, eu quero ler aqui para você, no Salmo 142, presta atenção, aleluia. Salmo 142 diz assim: a oração no meio de um grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, e expus-lhe a minha angústia. Só até aqui. Então, o que o salmista Davi aqui, ele está expressando? Com a minha alma eu clamei. Com o meu espírito eu clamei. Então, eu quero dizer para você a diferença, irmãos. O mundo está cheio de orações. O mundo, as igrejas, os templos, as denominações, está cheio de orações. Mas só que não são todas essas orações que Deus escuta. Ora, clama, grita, berra, xinga, né? Faz um monte de coisa dizendo que tá orando, mas só que Deus não ouve essas orações, irmãos, porque, olha, aqui o salmista diz, com a minha voz eu clamei, ou seja, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha alma. Então, primeira coisa, orações feitas apenas de lábios não tem resposta. Não existe resposta para pessoas que oram apenas de lábios.
A resposta só vem para quem ora com a alma, com o espírito. Então, o salmista, ele diz aqui que ele derramou o seu espírito, derramou a sua alma perante o Senhor, né? Então, ele clama com a alma, ele clama não só com a boca, ele clama com a alma. Então, quando você vai orar, quando nós vamos orar, irmãos, nós temos que desligar. E por que que muitas pessoas clamam apenas com a boca? Porque quando tá orando, tá lembrando do trabalho, tá lembrando do filho que foi para a escola, tá preocupada com o problema que tem que resolver semana que vem, tá preocupada com o marido, tá preocupada com isso, tá preocupada com aquilo. Então, a boca dele tá na igreja, tá orando, tá de joelho, tá orando, a boca tá orando, mas a alma e o espírito não está. Tá compreendendo? Então a pessoa, ela tá orando, ela tá buscando, mas só que ela tá pensando em outra coisa, ela tá com a mente longe. A alma dela, o espírito dela não está conectado com o Espírito de Deus. Ali ela não derramou, entende? Ela não se prostrou diante de Deus. Essa prostração que eu me refiro não precisa ser ajoelhado, debruçado com a cara no chão. Não, essa prostração, ela é de alma, ela é de espírito. Entende? Então a pessoa ora e não é ouvido por quê? Porque tá preocupado com um monte de coisa. A sua mente, porque eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas a nossa alma é os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é a nossa alma. Os nossos sentimentos são a nossa alma, é a nossa alma. Entende? A alma, ela não tem corpo. A alma, ela é o nosso sentimento. Então, quando você vai orar, que você vai orar por algo, mas aquela oração, ela é apenas de boca, mas o espírito não está conectado com Deus, a alma está longe, o pensamento, né? O pensamento da pessoa está lá nos Estados Unidos, está lá na tragédia que aconteceu do outro lado, né? Então, o pensamento da pessoa não está na fiação de Deus. Tá compreendendo? Então, a pessoa, quando ela vai orar, ela tem que se colocar na presença de Deus, ali inteiramente, derramar o que está dentro dela, né? Então, muita preocupação, quando você está muito preocupado, preocupada, o conselho é que procure se acalmar antes de orar. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele não atenta para situações. Às vezes você está aflito, está angustiado, ali, que nem fala aqui, oração no meio do perigo. Né? O Davi orava no meio do perigo que ele estava passando. Só que Davi, ele orava em qualquer lugar. Porque ele orava com a alma. Ele falava com Deus com a alma. Ele esquecia de tudo aquilo que ele estava passando. Ele esquecia de tudo aquilo que estava acontecendo à sua volta. E ele se voltava para Deus. Então, em outra palavra aqui, diz assim: eu derramei a minha alma perante o Senhor. Você está compreendendo? Então, tem pessoas que ora e não é atendido. Outra coisa que Deus, na oração, não atende. Louvado seja Deus. Quando você vai orar na presença de Deus, falar com Deus, você precisa estar com o coração limpo. Você precisa estar com o coração limpo. Então a palavra do Senhor diz assim: levantai vossas mãos santas, sem ira e sem contenda. Então, quando nós vamos orar na presença de Deus, meus irmãos, nós não podemos estar com o coração cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de mágoa, porque essa oração, ela não vai subir, ela não terá efeito nenhum. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina e nos orienta dizendo: quando levantardes as vossas mãos, levantai as suas mãos sem ira, sem contenda, sem demanda, sem ódio. Porque se alguém ora com o coração irado, com o coração cheio de ódio, essa oração não adianta. É melhor nem orar. Melhor nem orar.
Tá compreendendo? Então, para você, como diz a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os devedores. Perdoamos os nossos devedores. Então, olha, as igrejas de muitos lugares aí, eu ouso dizer, irmãos, tem muita gente fazendo sacrifício de tolo. Tem muita gente ora e ora e ora alto. E tem outra passagem aqui em Lucas 11, fala que Jesus chegou ali naquela praça onde estavam os doutores da lei, onde estavam aqueles homens ensinando o povo a orar. E aqueles homens, aqueles doutores da lei, eles oravam em voz alta. Então Jesus repreendeu eles, dizendo: vós fazeis orações nas praças para que todo mundo vejam vocês orando? Vocês são como sepulcro caiado. Vocês oram na presença de todos aqui para todo mundo ver, para todo mundo enxergar vocês. Vocês são doutores falsos que ensinam uma falsa doutrina, que passam uma coisa falsa para as pessoas. Faz aquela oração larga, né? Tá lá em Lucas. Faz aquela oração larga, aquela oração como se tivesse realmente arrependido, arrependida, e ora daquele jeito, daquela forma, mas não passa de palavras vazias. Deus ali, Jesus, ele repreendeu aqueles homens. Fazem largas orações para que todo mundo veja, para que todo mundo contemple. Irmãos, tudo aquilo que as pessoas querem demonstrar para o mundo inteiro que faz, que são, não dá em nada. Não dá em nada porque o soberano é Deus, né? Então, essas coisas que as pessoas querem apresentar, querem fazer e acontecer, não dá em nada. Isso não dá em nada, porque Deus, ele não atenta para essas coisas. Então, Jesus, ele repreendeu aqueles doutores da lei, aqueles homens religiosos do tempo de Jesus. Então, quando você vai orar, quando nós vamos orar, aleluia, glória a Deus nas alturas. Nós temos que ter humildade, é o primeiro pilar. Lembra que eu disse que existem 3 pilares para Deus nos ouvir. Para Deus nos ouvir, existem 3 pilares a ser seguido. Primeiro pilar, humildade. Temos que orar a Deus com humildade, reconhecendo naquele momento que nós nos colocamos na presença do Criador, mas que nós somos a criatura. Nós não somos maiores do que o Criador. Compreende? Então, se você não entender isso, você vai chegar na presença de Deus, colocando Deus na parede, exigindo a Deus justiça, exigindo de Deus que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Não é assim, irmãos. Você tem que reconhecer que é miserável, pobre e pecador. Você tem que se colocar na presença de Deus com humildade. Humildade. De boca? Não, de alma. Porque a Bíblia diz aqui, aleluia, que Deus não resiste a um coração quebrantado. O Senhor, ele atenta para um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? É um coração humilde, que sabe reconhecer seus erros, que sabe reconhecer suas fraquezas e que está sempre pedindo perdão. Senhor, eu sou pecador. Eu sou fraco, eu sou falho, eu me arrependo, eu fiz algo que não devia fazer, eu falei algo que eu não devia falar, eu me arrependo, me perdoa. Então, isso significa o quê? Que essa pessoa está se portando com humildade na presença do Criador. Então, a criatura sempre, se ela quer ser ouvida pelo Criador, sempre ela tem que se humilhar para Deus, sempre. Nós não somos nada, meus irmãos, nada. Nada vezes nada. Então, se você não se porta diante de Deus com humildade, você nunca vai ser ouvido. As suas orações serão excluídas. E o mundo está cheio de orações. O mundo está cheio de orações por várias religiões, várias rezas, vários... sabe, tá cheio, o mundo tá cheio de orações, irmãos.
Mas quais são essas orações? Quais são as orações que o Criador, escuta e responde? São somente aquelas que é feita com o coração aquebrantado, com humildade, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo, Deus, eu estou aqui, eu estou quebrado, eu estou só o pó e a cinza, Deus, eu sou miserável, eu sei que eu não mereço, mas por favor me atende, tenha misericórdia de mim. Então, irmãos, nós vemos aí igrejas cheias de orações, mas que Deus não ouve e não responde, porque essas orações estão cheias de prepotência, de soberba, orações cheias de orgulho, orações cheias de prepotência. Essas orações são excluídas perante Deus. Não chega, não toca. Então, nós vemos ali o exemplo, vou ler uma outra passagem da palavra, nós vamos ver um exemplo da mulher do fluxo de sangue. O exemplo da mulher de fluxo de sangue, aquela mulher, ela era considerada uma mulher imunda, porque ela sangrava, né? Então, ela tinha um sangramento contínuo. Então, aquela mulher, ela não podia tocar nada, porque na época, a mulher que sangrava, ela não podia tocar nada, porque ficaria também contaminado. Aquela mulher, ela estava numa situação difícil, humilhada, desprezada, já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha e nada resolveu o problema dela. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava naquela cidade. Então ela apelou, ela disse, Jesus Cristo é a minha última oportunidade, é a minha última esperança. Cristo é a nossa esperança, irmãos. Ele é a esperança que nunca morre. Você já perdeu a esperança? Você acha que não tem mais jeito? Você acha que não tem mais solução para o teu problema, para a tua doença, para a tua enfermidade? Cristo é a tua esperança. Então, a mulher, ela rompe a multidão. A mulher rompe a multidão. Nem se levantar ela podia, porque ela andava encurvada, devido à fraqueza, devido ao problema. Recebe esta palavra para o teu coração. Então, ela toca em Jesus por baixo da multidão. Ela entra como um cachorrinho ali, entra no meio da multidão ali, um cachorrinho querendo pegar uma migalha de comida. Então, ele entra pelo meio da multidão e ali, louvado seja Deus, aquela mulher, ela rompe aquela multidão com toda aquela fraqueza que ela estava e ela toca na orla, na pontinha da orla de Jesus. Ela disse dentro da sua alma, eu sou miserável e pecadora, eu não mereço, eu estou excluída da sociedade e não tem mais jeito para minha situação, mas eu vou tentar pela última vez, eu vou tocar na orla de Jesus Cristo, porque se ele curou, o comentário estava na cidade inteira, que Jesus tinha curado esse, levantado esse, ressuscitado aquele, então ela disse consigo, se ele ressuscitou aquele, ele pode me curar também. Então, ela foi e tocou na orla, na pontinha do vestido de Jesus. Então, o que significa? Esse é o segundo pilar. Esse é o segundo pilar, a fé. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível. Olha, o que é uma coisa impossível? Sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Sem fé. Impossível alguém querer agradar a Deus com outras coisas. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o segundo pilar é a fé. Para você ser ouvido, para ter a sua oração respondida, é a fé. Você precisa ter fé. A Hebreus 11 revela, dizendo que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Amém? Então, é o segundo pilar para nós alcançar de Deus a nossa oração respondida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus.
Terceiro pilar, para você ter a sua oração atendida, e eu vou encerrar com uma palavra aqui. Aleluia, abre a sua Bíblia aí no Salmo 145. No Salmo 145. Aleluia. Salmo 145, versículo 18. Então diz, o terceiro pilar para você ter a sua oração respondida é a entrega. A entrega total. Você precisa entregar. A entrega. Presta atenção aqui para mim, olha aqui para mim. Quando você vai orar por uma causa, quando você vai orar por um problema, você tem que entregar, porque você se ajoelhou, você orou sentado, deitado, em pé, ou seja, não importa o lugar, você orou entregando aquela causa na mão de Deus, certo? Você está entregando na mão de Deus. Só que muitas pessoas entregam ali na hora. Entregou ali, né? Entregou ali na hora. Quando é amanhã, depois, ela vai lá e tira da mão de Deus e tenta resolver do seu jeito. E tenta resolver da sua maneira. E tenta fazer do seu jeito. Você está compreendendo? Então, a entrega é o terceiro pilar. Você entregou para Deus uma causa, você tem que descansar em Deus. Porque você orou, você foi humilde para orar diante de Deus. Você teve fé para orar diante de Deus. E o terceiro, você precisa entregar e descansar. Porque se você não descansar, se você não entregar em uma vez e confiar que ele vai fazer, o segundo pilar ele é quebrado, que é a fé. Entende? Porque ali no momento você acreditou, você teve fé de que Deus poderia sim resolver esta causa. Só que passou os dias e você foi lá e tirou, porque você acha, veio a dúvida, entrou a incredulidade, veio a dúvida e você acha que Deus não vai fazer. Você acha que Deus não vai trabalhar naquela causa que você entregou. Então você tira da mão de Deus novamente. Tá compreendendo? Então, você, no meio dessa caminhada da oração, a humildade, a fé e a entrega, no meio da caminhada você mesmo bloqueia. A pessoa mesmo bloqueia a oração dela. Ela mesmo bloqueia a oração dela, porque tem que seguir essa regra, tem que esse padrão, esses três pilares. Humildade, primeiro humildade. Segundo, fé. E terceiro, entrega. Se você entregou algo na mão de Deus, você tem que descansar ali naquela entrega. Você tem que confiar ali. E a regra, após isso, é simples. Orar, confiar e o terceiro, descansar. Orar, confiar e descansar. Amém? Após a oração, orou, confiou e descansou. Deus está te orientando, minha linda. Deus está te orientando, meu querido. Tá compreendendo por que Deus não responde? As pessoas, muitas vezes, elas fazem até o propósito, faz 7 dias de propósito, faz 21 dias de propósito, faz 40 dias de propósito. Só que no meio dessa caminhada, ele fala assim, olha, eu tô achando que Deus não vai resolver nada não, hein? Eu tô achando que esse Deus não tá me ouvindo, que Deus não existe. Aí o diabo começa a jogar seta e começa a colocar dúvida na sua mente. Por quê? Porque, aleluia, ele sabe que se você seguir esses três pilares, você vai ser atendido o teu pedido. O diabo sabe disso. Então, no meio dessa caminhada aí, ele vai jogar dúvida no seu coração. Não adianta você orar que Deus não te ouve, não adianta você ficar entregando nada para ele, porque ele não tá te vendo, ele não te vê, ele não te ama, você já pecou muito, você tem muito pecado, você tem muita falha, você já fez muita coisa errada, Deus não vai te ouvir. Essas estratégias são estratégias diabólicas de Satanás, quando você está num propósito diante de Deus.
São estratégias, são armas. E muitas vezes ele sopra no ouvido ou usa alguém que está do seu lado para dizer que você não pode, que você não é, que você é isso, que você é aquilo. Lembra de Mefibosete? Lembra de Mefibosete? Deus me traz aqui agora. Mefibosete, o filho de Jonatas, neto de Saul, estava esquecido em Lodebar. Manco, coxo. Ele estava coxo. Quando ele era pequeno, a babá que cuidava dele deixou ele cair no meio da guerra, no meio da luta lá. Ela correndo para tentar salvar o menino, ela tropeçou e caiu e o menino quebrou a perna. Então ele ficou aleijado. Então, louvado seja Deus, Mefibosete, após ter sido ali feito a guerra contra Saul, houve aquele reboliço todo, não é isso que eu quero pregar, não é isso que eu quero falar, mas enfim, quero te trazer um ponto importante. Quando o rei Davi manda chamar Mefibosete da terra de Lodebar, que era uma terra desprezível, uma terra onde tinha miséria, fome, escassez, só tinha coisa ruim naquela terra de Lodebar. Então, Mefibosete, ele foi criado praticamente ali no meio daquela miséria. Mas o rei fez uma promessa para Jonatas. O rei Davi, quando eles estavam vivos, o Jonatas ainda estava, ele fez uma promessa que cuidaria da sua descendência. Louvado seja Deus. Ramassore mandara canture calamassuri andere calamai. Deus te fez uma promessa, irmã. Deus te fez uma promessa, irmão. Lembra? Deus te fez uma promessa que cuidaria dos teus, que cuidaria de você e cuidaria dos teus netos, dos teus filhos, dos teus bisnetos. Deus te fez uma promessa, descansa nessa promessa, porque de calamanto e de calamassore mandara calamai, riamassui andacanto revácia. Nenhum mal vai acontecer com o teu neto, com a tua neta, nenhum mal vai atingir, aleluia, a tua descendência, porque Deus te prometeu guardar e amparar a tua casa. Deus te prometeu, quando tu se rendeu a Deus, quando tu se humilhou, quando tu se rendeu a Deus, quando tu se prostrou diante de Deus, Deus te fez uma promessa que guardaria tu e a tua casa. Saramassori mandara calamassuri andalamai, e será salvo tu e a tua casa. Existe uma promessa de Deus sobre a tua vida. Descansa o teu coração, porque nenhum mal atingirá a tua casa, a tua tenda, a tua descendência, a tua família. Deus protegerá a tua família. Deus protegerá os teus descendentes por amor a ti, por amor da promessa que ele fez a ti. Recebe, toma posse. Naramaia, sui andaracanture, calamastere, massi calamai. Então, o rei Davi manda chamar Mefibosete. Tantos anos ali esquecido. Mefibosete, ele não tinha uma esperança nenhuma. Que esperança tinha ele? Ele não tinha família, ele não tinha avô, ele não tinha avó, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, porque a mãe de Mefibosete morreu no parto. Quando ele nasceu, a mãe dele morreu. E anos depois, o pai dele veio morrer na guerra. Então a Bíblia diz que Deus ele cuida dos órfãos e das viúvas. O próprio Deus cuida dos órfãos e das viúvas. É Deus quem cuida. É Deus quem provê. É Deus quem guarda. É Deus quem livra. Os órfãos, as viúvas e os necessitados. É Deus. Então o rei Davi manda chamar Mefibosete. Quando o rei manda chamar, então ele diz: alguém da casa de Saul que eu possa fazer benevolência, que eu possa cumprir a minha promessa, porque ele havia feito uma promessa para Jonatas e ele acabou se esquecendo daquela promessa.
Então, num determinado tempo do seu reinado, Deus toca no coração dele e diz: eis, e aí a promessa que você fez a Jonatas? Honra a palavra que saiu da tua boca. Honra a palavra que saiu da tua boca. Porque o rei, ele só tem valor quando ele honra com a sua palavra. Então Davi se despertou e disse: é verdade, eu fiz uma promessa para a descendência de Jonatas. Então, mais que depressa, ele mandou o seu exército lá procurar alguém da descendência de Jonatas. E achou Mefibosete na terra de Lodebar. Aleluia. Diante desta palavra que Deus nos traz para dizer aqui, Deus manda te dizer que ele não se esqueceu de você. Deus manda dizer aqui que ele não se esqueceu do seu povo, dos aflitos e dos necessitados. Deus não se esqueceu, aleluia, principalmente daqueles que ele fez promessa. Não importa o tempo da promessa, 40 anos, 30 anos. Se foi Deus quem fez a promessa vai cumprir. Querendo o inferno ou não, querendo as pessoas ou não, querendo a família ou não, querendo Satanás ou não, querendo o mundo ou não, a promessa de Deus, ninguém pode invalidar a promessa de Deus sobre a vida do seu povo. Nada pode invalidar, nada. Levanta o inferno, levanta a potestade, levanta demônios, levanta quem quiser levantar. Não vai invalidar o plano de Deus. Não vai destruir, não vai invalidar, não vai acontecer nada, porque Deus já determinou que será assim e assim será. O plano de Deus será estabelecido. Então, louvado seja Deus. Você quer ter suas orações atendidas? Siga esses 3 pilares para você ter o seu pedido atendido, amém? Tem muita gente por aí passando fome, tá, irmãos? Tem muita gente passando fome, tem muita gente aí perdendo tempos, 1 hora de oração, 3 horas de oração, 4 horas de oração, mas não existe humildade, não existe fé e não existe entrega. Quando não existe essas 3 coisas necessárias, a oração simplesmente vai ficar no ar, não vai haver resposta. Tá compreendendo? Então, o primeiro passo, voltando, recapitulando, o primeiro passo é você reconhecer que você é pecador. Que você não pode dar um passo sem a ajuda de Deus. É reconhecer que você precisa dele. É o primeiro passo. Quando você vai pedir alguma coisa para Deus, seja o que for, você tem que reconhecer que você é a criatura e ele é o Criador. Segundo, confiar, ter fé neste Deus. E terceiro, entregar totalmente, aleluia, o problema, a causa, sua vida na mão de Deus. Porque também existe aquela situação, né, irmãos? Tem pessoas que entrega a família, entrega as causas, entrega o emprego, entrega tudo na mão de Deus. Só que ele mesmo, ela mesmo, não entregou sua vida para Deus. Tá compreendendo? Existe também essa situação, que a pessoa, eu entrego na mão de Deus, não, Deus é bom, Deus vai fazer, Deus isso, Deus... E ele entregou tudo na mão de Deus. Só que a vida dele, a vida dela, não entregou totalmente na mão de Deus. A vida dele, a vida dela, não está totalmente entrega na mão de Deus. Ele não entregou a sua vida. E antes de você colocar qualquer coisa na mão de Deus, criatura, pelo amor de Deus, né? Você tem que entregar a sua vida na mão de Deus. Antes de você pedir qualquer coisa para ele, você tem que entregar a sua vida na mão dele. E seguir passo a passo, para que ele venha estar contigo todos os dias da sua vida, atender os seus pedidos, tudo que você orar pela família, ele ouve. O que você pedir pelo irmão lá que está sofrendo, Deus te ouve, você ora e Deus cura. Então, porque a obra parte de você, a parte de mim.
Se eu nunca entreguei a minha vida para Deus, como é que ele vai atender a oração que eu vou fazer por outra pessoa? Se eu mesmo nunca me entreguei, se eu me rebelei contra ele, se eu sou rebelde contra ele, se eu sou mundana contra ele, se eu não obedeço à voz dele, se eu faço tudo do meu jeito, como é que ele vai me ouvir que eu vou pedir para alguém? Tu tá compreendendo? Primeiro tem que haver uma entrega. Tu precisa entregar a tua vida para Deus se tu quiser ter a oração ouvida. Você quer o bem para as pessoas. Você não é uma pessoa ruim. Você é uma pessoa pacífica. Você quer ajudar todo mundo. Você quer amparar todo mundo. Mas e você? A sua vida, você entregou para o Criador? Deus está falando contigo, hein? Ah, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa maravilhosa, não faço mal para ninguém. Mas isso não basta, você tem que entregar a sua vida para Deus. E a entrega começa por onde? A entrega da nossa vida para Ele começa por onde? Pela obediência. Pela obediência. Pela obediência. Queira obedecer a Deus, a palavra. E como é que eu vou obedecer a palavra, irmão? Você não tem a Bíblia? Quais são as regras básicas da Bíblia? Quais são as orientações que a Bíblia fala? Então, nós temos que entrar pela obediência, começando pela palavra. Não é começando pelo que estão lá na igreja, pregando. Porque tem muitas pessoas construindo a sua casa na areia, por quê? Tá ouvindo a palavra na igreja, segue tudo que é ensinado lá. Ele segue tudo que está ensinado lá. Só que o que está escrito mesmo, verdadeiramente na palavra, ele não acredita. Tudo que é ensinado lá, tudo que é pregado lá, tudo que é orientado lá, tudo que é feito lá, é um monte de coisa que tem lá. As pessoas estão baseadas nisso. Então, as pessoas estão construindo o quê? A sua casa na areia. Porque está construindo em cima de palavras de homem, ensinamentos de homem, orientações de homem. Faz assim que vai dar certo, faz assim, faz assim, não sei o quê, não sei o quê. Então, as pessoas, elas constroem a sua casa espiritual na areia, baseado no que o homem ensina, no que as pessoas falam. Está errado, porque a nossa casa espiritual, ela tem que começar o alicerce pela palavra. Pela palavra. Se o que o teu pastor te ensinou não está dentro da palavra, não provém da palavra, então você está construindo a sua casa na areia. Porque a base, a bússola é a palavra. E isso você tem na sua mão. E você que não tem, procura adquirir o quanto antes. A Bíblia tem todas as orientações que nós precisamos, meus irmãos. Sobre família, sobre casamento, sobre tudo. A Bíblia nos orienta. A Bíblia nos ensina. Agora, muitas pessoas estão fazendo a sua casa na areia, porque faz aquele, vou citar só um exemplo, faz aquele jogral lá, a pessoa aprende alguma coisa, um novo convertido, uma pessoa nova que não tem experiência, ela vê aquele jogral lá na igreja, acha que aquele jogral é alguma coisa, que aquela encenação, aquela simulação ali dos tempos passados, aquilo vai mover alguma coisa na vida dela, irmãos, e não vai. Não vai. Essas coisas, jogral, teatro, simulação disso, isso não funciona, gente. Para quem quer crescer espiritualmente, essas coisas não funcionam. Simplesmente não funcionam. Pode colocar versículo bíblico, pode citar a passagem mais linda da Bíblia, pode fazer o que for, irmão, se não for por parte da palavra, porque a Bíblia fala para nós não fazer imagem de nada. Deus não é imagem. Jesus disse, vós outra vez adorareis a Deus em espírito e em verdade.
Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Você não precisa ver uma encenação, uma simulação, um jogral, um teatro, para você crer que Deus existe, pelo amor de Deus, gente. Onde é que as pessoas estão com a fé, sabe? Ver um jogral lá, uma simulação feita lá dos tempos de Herodes, do tempo de Jesus, do tempo de Noé, aí vê aquela simulação, aquela apresentação. Gente, isso não converte ninguém, isso não salva ninguém, isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a palavra na íntegra. É a palavra de Deus. Não adianta fazer jogral para tentar mostrar para o jovem que o jovem tem que ficar na igreja, porque senão vai para o inferno, porque Judas foi para o inferno, porque negou Jesus. Isso não adianta. Isso não resolve nada. Essas coisas é perda de tempo, é jogar dinheiro fora, porque o que transforma o homem e a mulher é a palavra de Deus. Se o pastor, se o líder, se o reverendo, se aquele homem, se aquela mulher que está lá não ensina a palavra da verdade, está totalmente fora da Bíblia. Esses ensinamentos não convertem ninguém, não libertam ninguém. É por isso que as igrejas hoje estão cheias de drogados. É por isso que a igreja hoje está cheia de afeminados. As igrejas de hoje estão cheias de afeminados, lésbicas, homossexuais, porque aprenderam tudo assim errado. É assim, desse jeito. Essas coisas não libertam ninguém. O que liberta é a palavra de Deus, é a pessoa pregar a verdade da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu fui liberta, irmãos, pela palavra, não foi por pregação de ninguém, não foi por... E outra coisa, eu quis ser liberta, eu quis sair do pecado, eu quis sair do erro. A pessoa precisa querer sair do erro. Tem gente que quer o céu, mas não quer abandonar o pecado. Tem gente que quer alcançar a glória, mas não abandona, não renuncia o seu erro, não renuncia o seu pecado. Sabe que está errado, sabe que está fazendo errado e continua fazendo errado. O primeiro passo para mim ser salva é eu abandonar os meus pecados. Os meus. É consertar a minha vida. A minha. Porque eu sou pecadora, eu sou fraca, eu sou falha. Então, se eu quero ir para o céu, eu tenho que reconhecer diante de Deus que eu não sou nada. Que eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um remidor. Que é Cristo. As pessoas nas igrejas estão ensinando tudo errado para os jovens. Irmãos, olha, sinceramente, a gente olhando mundialmente, você tem dó. Eu tenho dó da mocidade de hoje. Eu tenho dó desses jovens que estão dentro das igrejas hoje. Eu tenho dó dessas crianças que estão nas igrejas hoje. Os ensinamentos ali é tudo uns ensinamentos cheios de fogo estranho, uns ensinamentos errados. Eles não ensinam. A escola dominical é para pregar a palavra, é para ensinar a palavra. Aí não, aí eles fazem lá um monte de demonstração disso, demonstração daquilo, é livro daqui, é livro de lá, é não sei o quê, é tanta coisa que eles inventam para poder atrair a atenção das pessoas, e isso não resolve nada. Daqui a pouco o menino que está com 10 anos, daqui a pouco ele pega 14 anos, ele vai para o crime. Por que ele vai para o crime? Porque os ensinamentos que ele errou, que ele recebeu, foi errado. Os ensinamentos que esse adolescente recebeu foi completamente errado. Ah, mas eu não sei o que aconteceu com meu filho. Meu filho estava na igreja, meu filho era isso, meu filho cantava, meu filho tocava, meu filho isso, meu filho aquilo, e agora ele está no meio dos drogados, ele está no meio do crime. Por que isso, irmãos? Porque ele foi ensinado errado. Ele não tem culpa. Culpa foi daqueles que ensinaram errado. Ela não tem culpa. A culpa é daqueles que ensinaram errado. Tendo a verdade nas mãos, ensinou mentira. Ensinou a criança a confiar nessas coisas de figurinha, essas coisas de teatro, essas coisas aí de encenação, é um desenho daqui, é uma figura de lá, é não sei o quê, não sei o quê. Ensinou errado e quer que a criança seja perfeito. Ensinou errado e quer que o jovem seja perfeito, mas não vai ser nunca. Não vai. Não vai ser nunca, porque o ensinamento foi errado. E uma coisa é certa. Tudo
que começa errado, termina errado. Tudo. Tudo que começa errado, termina errado. Começa uma construção de uma casa errada para você ver. Faz um alicerce de uma casa errado. Começa errado. Para você ver que vai dar lá no final. A casa vai cair, vai ficar toda torta, porque foi feito errada, fora da metragem, fora do alinhamento. E o alinhamento, nderiastekov andericalamasturia, remandara vasto ite calamandere calamai. O alinhamento para a alma é a palavra. O alinhamento para a alma, para a salvação é a palavra. Não existe outro. Não tem outro parâmetro, não existe outra coisa. É a palavra. A base é a palavra. O fundamento é a palavra. Aleluia. Se não entrar por ela, qualquer outra coisa que for feito é em vão. É perda de tempo. É jogar dinheiro fora. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Deus nos revelou. Eu quero encerrar aqui. Aleluia, a palavra que diz aqui, Salmo 145, versículo 18, para encerrar. Para Deus se aproximar de você, é necessário. Para Deus se aproximar de mim, de nós, é necessário esses 3 pilares que já foi citado. E olha só o que diz a palavra. Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. E de todos que o invocam de verdade. Eu vou repetir. Perto está o Senhor de todos que o invocam. E de todos que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e o salvará. Compreendeu? Ele cumprirá o desejo da sua oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Primeiro, para orar, tem que temer a Deus. Tem que ter temor a Deus, né? Humildade, saber que ele é o soberano. Aleluia. Ouvirá o seu clamor, ouvirá a sua oração e os salvará, e os responderá. E a resposta é o quê? É o livramento, é a cura, é a salvação, é a libertação. Livra o filho, livra a nora, livra a sogra. Por quê? Porque ele entrou pela palavra. Então, Deus salvou ele, salvou a sua família, livrou, guardou, protegeu. Por quê? Porque ele teme a palavra de Deus. Compreendeu? Igreja do Senhor que está aqui. Esta é a palavra, louvado seja Deus. Que Deus possa iluminar a sua mente. Aleluia, aquilo que as horas não nos permite mais, amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque eu prego aqui, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A minha incumbência, a minha função aqui é passar a palavra que Deus me revela, a palavra que Deus me mostra, e quando Ele mostra, né? Aleluia, mas a operação do Espírito Santo aqui, como foi pregada a palavra de Deus, então esta palavra vai atingir o coração das pessoas certas e o Espírito de Deus vai trabalhar nos corações que Ele precisa trabalhar através desta palavra, amém? Então você compreendeu aqui, Salmo 145, 18, perto está o Senhor de todos que o invocam e de todos que o invocam em verdade. Em verdade. A oração ela precisa ser verdadeira. A oração que você faz diante de Deus, ela precisa ser verdade para Deus atender. O Senhor guarda todos que o amam. Aleluia. E cumprirá o desejo dos que o temem e ouvirá o seu clamor e o salvará. Louvado seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Este ensinamento é para você que quer aprender mais de Deus e ter a sua alma salva.
Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus Cristo, porque Deus é maravilhoso, Ele é lindo e Ele revela a palavra e a palavra cai no coração certo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa que Ele nos revelou e nos mostrou. Eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te glorifico, eu te adoro, te agradeço, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Deus, por tudo. Aleluia, pelas lutas, pelas tribulações. Obrigada, meu Deus, porque as nossas guerras é o Senhor que guerreia, é o Senhor que peleja, é o Senhor quem faz. Não somos nada sem o Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te glorifico por mais um dia de vida. Eu te peço, Senhor, abençoa este irmão, essa irmã, visita essa pessoa, meu Deus, que está doente, sem fé, acamado, que ele possa receber a palavra para o seu coração e ser liberto, curado, em nome de Jesus. Eu oro por todos, eu entrego a todos nas tuas mãos, Senhor. Eu creio no poder do teu sangue para dissipar o mal, eu creio no poder do teu sangue para cortar os laços, eu creio no poder do teu sangue para desfazer toda doença maligna, eu creio no poder do teu sangue para desfazer toda bruxaria, macumbaria, feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, que todo este mal caia por terra pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te adoro na beleza da tua santidade, porque o Senhor é. Eu nada sou, nada posso, nada tenho, mas o Senhor tudo pode, tudo faz e tudo é. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu oro por todos, eu abençoo a todos eles, Pai, que a tua bênção esteja sobre as suas vidas, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E todos que crêem, diz comigo, amém, amém e amém, Senhor Jesus. E Deus os ilumine, Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.